Quando estudamos a teologia liberal, nós estamos falando de um estudo maligno que surgiu no século XIX, por um pastor alemão, um teólogo, Friedrich Schleiermacher. Ele começou a criticar as Escrituras, ele começou a flertar com o empirismo, com o iluminismo, com essas filosofias que influenciaram a mente desse pastor ideólogo dessa teologia, onde ele começou a tirar Deus de tudo e colocar o homem no centro de tudo. A palavra teologia, nós falamos no início, é a junção de duas palavras do grego, tel, Deus, e logia, estudo. Só que a palavra liberal, quando você estuda ela junto com teologia, dentro do que significa essa teologia liberal, ela não significa algo liberado, mas quando a gente estuda a palavra liberal, significa algo que deve ser reeditado, algo que deve ter agora uma nova visão. Então, para os teólogos liberais, a teologia liberal é um estudo sobre Deus de uma nova perspectiva, de um novo modo de ver as coisas. E o modo que eles olham é um modo negando a divindade, negando a ressurreição. Você vai ver comigo como esse mal ele está espalhado não só na Alemanha, mas ele saiu de lá e foi para a Inglaterra, foi para a América e depois espalhou isso para o Brasil. O Brasil é um dos países com um número de pastores liberais grandiosos, pastores e coaches liberais muito grande aqui. Esse movimento da teologia liberal, o Schleiermacher, ele fez um enfrentamento muito forte contra a Bíblia. Ele disse que a Bíblia ela não é inspirada por Deus. Ele disse que a Bíblia ela não é suficiente, só a Bíblia não dá, não serve só a Bíblia. Ele disse também que ele combateu a autoridade da Bíblia. A Bíblia não pode determinar a sua vida. A Bíblia não pode dizer o que tem que ser assim ou assado. Não pode, que tem que dizer o homem. Outra coisa, ele questionou a inerrância. A Bíblia falha, a Bíblia tem erros. O Schleiermacher chegou a dizer que a Bíblia, você pode estar lendo a Bíblia, mas não lê a palavra de Deus. Então, para ele, escritura é uma coisa e palavra de Deus é outra. Schleiermacher diz que palavra de Deus é o que saiu da boca de Jesus no que diz a sentimentos universais, o amor, o perdão, mas nada que você vai ouvir também de Jesus, que cobre algo que ele encarou como religiosidade, para ele, isso não é a palavra de Deus. E quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo as Escrituras. Quando você está lendo as epístolas, está lendo as Escrituras, não a Bíblia, não a palavra de Deus. Então ele fez uma bagunça e ele criou uma teologia tão nefasta que isso vai influenciar o mundo do século seguinte. Então o Schleiermacher, ele criou uma teologia de um confronto direto à Bíblia, às Escrituras. E se confronta a Escritura, confronta as doutrinas bíblicas. Você vai ver comigo aqui que a teologia liberal não acredita na ressurreição física de Jesus. Os teólogos liberais não acreditam. Eu estava lendo um artigo do C.S. Lewis, e ele conta que na Pensilvânia, num curso de teologia batista, mais de 53 alunos, eles estavam estudando sobre, ia fechar o período, e trouxeram então um teólogo liberal para fechar aquele momento ali, era um momento de festividade, entregar diplomas, e o teólogo então falou sobre a ressurreição de Jesus. E ele disse na sua prédica que a ressurreição física não aconteceu, que foi o modo que os apóstolos viram para poder conseguir com que o evangelho se tornasse o cristianismo de hoje, que Jesus morreu como um homem comum. E aí ele, depois da sua prédica, desse teólogo, ele pergunta aos alunos, mais de 50 alunos no auditório, se eles tinham alguma pergunta. E ninguém tinha pergunta nenhuma. Mas tinha um senhorzinho que estava varrendo o local, limpando, tirando lixo, o C.S. Lewis diz, ele estava com um saco de lixo na mão e estava comendo uma maçã.
E ele ouvindo aquilo, e ele cristão com o coração fervilhando com aquelas heresias, ele levanta o dedinho dele e fez uma pergunta: seu teólogo, posso fazer uma pergunta? E ele disse: claro. Qual o sabor da maçã que eu estou comendo? E o teólogo disse para ele: eu não sei, porque eu não experimentei. E o senhorzinho, diante de 50 alunos se formando em teologia, ali eram alunos que estavam já falando grego, hebraico. Ele olhou para aquele homem e disse: sabe por que o senhor não crê na ressurreição? Porque o senhor nunca experimentou Jesus Cristo. Porque o dia que o senhor experimentar Jesus, a primeira coisa, o senhor vai crer na ressurreição. Ele não tinha teologia, mas ele tinha o Espírito Santo no seu coração, testificando: Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Muito bem, esses ensinos da teologia liberal que iniciou lá no século XIX, na Alemanha, com Friedrich Schleiermacher, eles são ensinos que gerou no mundo mestres, professores, pastores incrédulos. E que leva um povo para a incredulidade, também desacreditando em tudo. A teologia liberal, ela sai da Alemanha e vai para a América. Pastores da América vêm aprender essa nova forma de olhar as Escrituras, porque isso foi um vislumbre na época. Mas como a Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia, você não pode confiar nos textos sagrados, nas equivalências, não se pode confiar mais. Então, muitos pastores vieram. E aí começaram a comer desse veneno e desse lixo. E quando voltaram para suas igrejas, eles começaram, então, a colocar em prática todos esses ensinamentos. Só que quando na América a teologia liberal toma forma, a América vai exportar a teologia liberal para o mundo inteiro. De que forma? Primeiro, escolas teológicas, cátedra. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, quando você diz assim: eu quero aprender mais de Deus, vá fazer o discipulado da igreja, vá fazer os seminários. Não é porque eu estou aqui vendo na PUC um curso de teologia, você não vai estudar sobre Deus lá, você vai estudar com um teólogo liberal. Não, porque eu quero estudar teologia, eu vou na Estácio, e até cursos teológicos confessionais, de igrejas históricas que existem no Brasil. Você não vai estudar sobre Deus. Agora, uma outra coisa que a América exportou dentro da teologia liberal foi o empoderamento humano. A teologia liberal afirma que o homem, ele tem que ser o centro de tudo. Não é Jesus, não é Deus, é o homem. É você que tem que ser o centro. E o mais importante do que lembrar que as pessoas são, na teologia liberal, que elas são pecadoras, elas têm que ser lembradas que elas são o alvo do amor. E aí você vai ver que muitas igrejas que o pastor é liberal, algumas doutrinas ou palavras sumirão dos púlpitos. Por exemplo, pecado, inferno. Não pode pegar sobre o inferno. Porque se o alvo é você, é trazer tua atenção, é mexer com o seu emocional, é mexer com você, então palavras têm que ser completamente excludentes. Então não se prega sobre o inferno, não se prega sobre arrependimento. Eles pegaram a graça de Deus e dissolveram numa libertinagem. Em nome da cruz você pode tudo. Outra coisa é que o evangelho social, ele é mais importante na teologia liberal do que o evangelho de confronto, mostrar que a pessoa é uma pecadora, você pecou contra Deus, você precisa se arrepender, você precisa abandonar a sua vida, essa prática pecaminosa. Então isso não tem, mas tem o evangelho social, você tem que ajudar alguém, você tem que ter alguém, e dessas igrejas liberais tem muitas missões sociais, que as pessoas, não que a gente não possa fazer. Agora, nós não fazemos isso para ser salvo, porque somos salvos, fazemos. Porque minha realização já é em Cristo. Minha realização não é se eu dou algo para alguém. Minha realização é em Jesus Cristo. Outra coisa, dentro dessas igrejas, a palavra arrependimento vai dar lugar à aceitação. Eu te aceito. Por quê? Porque eles não querem
a palavra que confronta essa alma caída. Eles querem aquilo que aceite eles. O evangelho não é para te aceitar, é para te transformar, é diferente. O evangelho transforma aqui, ó. Você vem do jeito que você está e é transformado naquilo que ele, Jesus, é. Sim, senhor. A pessoa que for uma pessoa neófita, né, novo na fé, vamos dizer assim, e muito coisa, ela, sem base, né, há uma tendência na natureza humana a correr atrás do mal com a facilidade, né? Mas quando confrontado pelas Escrituras, né, quando confrontado, rui, porque quem é ele? A primeira pergunta, quem és tu? Quem és tu? Diante do Espírito Santo, né, que ao longo de séculos, eu gosto da expressão de Billy Graham, quando diz Deus escreveu a Bíblia. Naquele, não é, pastor? Deus é o autor. Quem é o cara agora? O cara isola, né? O camarada isola texto de contexto e inventa uma mentira. Inventa uma mentira. Blasfêmia. Né? Então, o nosso ministério, nossa igreja, né, a gente tem esse comprometimento de ajudar que as pessoas baseiem a sua caminhada cristã em todas as áreas, seja familiar, seja empresarial, seja em qualquer área, é o que diz a Bíblia. E nós que divergimos de Santo Agostinho em muitas coisas, mas concordamos quando ele salta e declara que o que tuas Escrituras dizem, tu o dizes. Só na Bíblia nós temos os 4 pilares do conhecimento. A Bíblia você tem conhecimento científico, a Bíblia você tem conhecimento teológico, a Bíblia você tem conhecimento filosófico, a Bíblia você tem conhecimento histórico, psicológico, você tem todos os conhecimentos necessários da raça humana. Quer ver uma coisa, ciência na Bíblia? Quando você abre em Gênesis capítulo 1, diz que o Senhor criou a luz. No versículo 16, no 4º dia, diz que Deus criou o sol. Há milhares de anos, a Bíblia diz que a luz é uma unidade independente do sol. A ciência descobriu isso agora. Agora. Outra coisa, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48, ele diz, tal qual é o terreno, são os terrenos, nós. São quem? Os terrenos. É ciência, porque ele está dizendo que nós temos elementos químicos que só tem no sol, que só tem no solo. Hoje isso é real, a ciência descobriu isso. Os elementos químicos do corpo humano estão na Terra. A Bíblia é um livro científico. Quando você vai estudar sobre a validação das Escrituras, primeiro, Jesus aprovou a Bíblia. Jesus, ele a leu, Lucas 4, ele ensinou, Lucas 24, chamou ela de palavra de Deus, Marcos 7, e cumpriu, Lucas 24. Agora, além de Jesus, quando você começa, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, tem um versículo aqui, ó, havendo recebido de nós a palavra, havendo recebido de nós o quê? A palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de quem? Segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, aqueles o quê? Que cresce. Ainda lá no livro de Atos, capítulo 13, olha o versículo 34, amém? E que ressuscitou dentre os mortos, quem achou? Para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas, fiéis bênçãos de Davi, vos o que, gente? Vos darei. Por isso também em outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja a... Paulo citando as Escrituras. As Escrituras, palavra de Deus, se confundem, é uma só. É uma só. Você, quando hoje nós lemos, nós já tivemos aulas com o pastor Evandro, quando você pega a Bíblia e você vê capítulo, versículo, subtítulo, comentários, isso foi depois que os homens colocaram. Só que a Bíblia era lida como um rolo. A Bíblia lida como um rolo. Qual era a Bíblia dos apóstolos? Eram os profetas.
Era uma lei de Deus. Olha o versículo de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Quem achou diz amém? Oh, glória. Olha o versículo 7. Lá em Atos, Paulo cita primeiro o profeta Isaías, depois um salmo, como palavra de Deus. Agora aqui, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz quem? Agora quem é que está dizendo? O Espírito? Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação do dia da tentação no deserto. Ele está dizendo, quem é que está falando? O Espírito Santo. Você percebe que as Escrituras, a exatidão da Bíblia, ela parte do princípio que a própria Bíblia, ela é o argumento importante para a defesa dela. Jesus leu-a, cumpriu, ensinou, os apóstolos cumpriram, ensinaram. Quem está entendendo? A Bíblia ela é perfeita, contém uma unidade e ela se complementa, sabe aonde? Nela.